receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Vamos falar sobre descanso, período de julho, muita gente tirando férias ou não. E aí? Ô Vivi, fala pra gente como psicóloga a importância do descanso para a nossa vida. É fundamental, até mesmo para a qualidade de vida e o resultado profissional. O que acontece é que nos dias atuais nós temos muitos workaholic. O que é isso? Os viciados em trabalho. Num mercado tão competitivo, né? Num mercado onde se fala muito em crise, as pessoas elas têm a tendência em desenvolver esse tipo de perfil. Ou seja, se descansar, eu posso perder a minha oportunidade de trabalho. Onde elas fazem o quê? Se dedicam intensamente ao trabalho. E isso muitas vezes não é o benefício maior que essa pessoa vai poder mostrar lá o seu potencial, as suas habilidades, as suas expertises. Por quê? Porque tudo na nossa vida tem que se trabalhar dentro da moderação. E quando você descansa, quando você tem até mesmo uma boa qualidade de sono, você consegue ter lá a sua vida saudável, você consegue melhorar até a sua capacidade de criatividade. Ou seja, as suas habilidades elas são aprimoradas e isso é fundamental para qualquer sucesso. Eu fiquei pensando, né, Léo? O que a Bíblia fala sobre a questão do descanso? Né? Mas aí eu vejo benefícios, a Vivi comentou na área do trabalho, mas nós vamos falar isso dentro de casa, no relacionamento, né? Onde, no ministério, a importância do descanso, até para a gente entender aquilo que Deus tem para a gente. A questão do descanso não é só questão do trabalho, família. O descanso, Deus fala a respeito do descanso para o ser humano em si, né? Como pessoa. Porque se ele está descansado, ele vai produzir tanto no trabalho, quanto na família, no ministério. Então não existe o descanso do trabalho, da família. O descanso é para o ser humano, para ele produzir, né, o potencial do qual ele tem. Agora, Deus sempre falou a questão do descanso. O descanso não é importante, ele é necessário. Sim. Ele é muito necessário, como a Viviane falou, porque o descanso ele traz um renovo, ele traz uma restauração e uma restituição também. A gente vai ver no Velho Testamento que Deus fala a respeito do descanso, mas quando ele fala descansar, de fato, esse descanso, o descanso físico, mas também tem que haver o descanso da alma. Exato, o emocional. Emocional, esse descanso da alma, onde a pessoa pode desligar e saber que Deus está trabalhando em favor da vida dela. A Bíblia diz que Deus trabalha, enquanto a gente dorme, Deus trabalha né, a nosso favor. Isso engloba a fé, não é verdade? Justamente, aí a fé tem que entrar, porque em Levítico 25 fala que você vai trabalhar a terra 6 anos. No 7º ano, você tem que dar descanso para a terra 1 ano. Isso. Você vê que até a própria terra, até a própria natureza precisa de descanso. Ainda mais o ser humano. Só que, como você diz, a gente entra nesse rolo compressor de ativismo, esse imediatismo, e nós não descansamos. Aí entra e é uma cobrança interna como externa. A sociedade nos cobra, porque tem pessoas que elas se cobram de estar em casa descansando. Ela sente uma obrigação que não estou sendo inútil, né? Exatamente. Eu vou te ser sincera que tem momentos, às vezes, que eu tenho dificuldade de conseguir descansar. Mas é isso. Não tô falando que eu sou certa não, mas às vezes você também tá assistindo, você pode ter assim, tipo, eu parei, tô ali, aí eu penso, gente, tô à toa. Você é uma mulher de muitas atividades, né? O que a gente percebe. Você exerce o seu papel pastoral, o papel de apresentadora, de advogada, de mulher, de dona de casa. Nem se fala, né? Então, você dar conta dessa necessidade realmente é muito importante. Mas, quando você se depara no seu descanso, certamente você deve se cobrar. Por quê? Porque são N coisas que estão ali introjetadas na tua mente, a qual você precisa de estar desenvolvendo e o tempo que você está ali, você acha que está perdendo. E, na verdade, você está ganhando. Porque você descansando, você vai conseguir ter aí uma boa qualidade de vida para desenvolver aquilo que realmente é necessário. E isso envolve vários tipos de hormônios, né, que não são liberados. Quando você não descansa, você fica com uma dificuldade da secreção de serotonina, de endorfina, o que contribui até para o bem-estar na questão que você dizia em relação à alma, às emoções. Com certeza. E quando você não tem uma boa secreção de serotonina, você passa pelo processo que você corre um certo risco de se envolver numa crise depressiva muito grande. Agora é interessante também perceber, quando você fala que a pessoa tem várias atividades, agora a gente tem que saber, essas várias atividades estão ali no propósito?
Porque, de repente, Deus jamais vai te dar uma atividade na qual você vai se desgastar. Com Que é certeza. incoerente quando ele pede descanso. Verdade. Então, o que nós temos que saber é o seguinte... Mas o desgaste físico acontece. Porque Não, nós somos uma máquina e a gente O desgaste cansa. físico você recupera numa noite. O que desgasta hoje não é o físico, é o emocional. Quando você deita e não desliga. Esse é o pior desgaste. Verdade. Quando a Bíblia diz que você tem que fazer sossegar a alma, o que é sossegar a alma? Eu vou sair do controle e saber que Deus está no controle, tomando conta de todas as coisas. Mas, porque pastor, muito difícil isso no dia a dia. Mas justamente. No mundo que nós estamos E vivendo você, hoje. peraí. Mas entra Você a fé. tá com dúvida? Não é? Manda, liga pra cá, 3253-3320. Liga, fala ao vivo. Você não tá conseguindo descansar? Não tá? As férias estão chegando e eu não consigo descansar. Como fazer? Liga pra cá, 3253-3320. Aproveita, pastor Leozão tá aqui. Viviane Neto, psicóloga, tá aqui para te ajudar. E você também pode ligar no 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. E deixa sua mensagem. E vocês estavam falando aí, é difícil, muitas vezes. Mas não é impossível. É difícil. jeito Mas não é nenhum. impossível. Como é que a gente faz para poder desligar a nossa mente, como psicóloga e como pastor? Porque às vezes a gente posso precisa primeiro? de um processo. Eu quero matar primeiro, deixa você pegar. É porque às vezes eu Vai vejo lá. assim, a gente entra de férias. Eu falo que às vezes aquela primeira semana de férias você ainda não desliga a mente, não. Você ainda está é acelerado. um processo. Você ainda Que fica uns funciona. 3, 4 dias, né, naquele processo, o seu corpo ele já Tá no- está é, acostumado, ele acostumado. fica no automático. Ok. Até para levantar. Nossa, amanhã eu vou poder dormir até um pouquinho mais tarde. E aí, de repente, você Acorda. acorda cedo, gente. Ai, segunda aí você semana, fala, pelo começa amor de a Aí Deus, você eu quero lembra, dormir mais. opa, eu tô de férias. É isso mesmo. É algo muito complicado. Mas eu vou deixar o querido pastor, ele continuar aí Eu dentro quero do raciocínio que e ele depois você estava. pega. Por gentileza, depois você me devolve. Isso. eu quero os dois falando. a questão de descansar, como você já disse no início da conversa, é a questão de fé. Isso. Porque a fé, ela gera um descanso na alma. Ela faz sossegar a alma, porque a fé implica você saber que Deus vai fazer. O que você não pode fazer, Deus vai fazer. Inclusive, Davi, ele orava ao Senhor dizendo, aquieta a minha alma. Isso, né? Ou Não é seja, isso? Davi estava passando por um processo de inquietação. Ele sempre passou, né? Por incrível que pareça. Nossa, incrível, né? Então, Ele é um exemplo para nós nesse justamente. processo. Então, a questão de sossegar, a questão de sossegar a alma é você confiar na palavra e sair do controle. O detalhe é que a gente quer estar no controle, a gente quer ensinar a Deus como é que faz, a gente fica virando a noite pensando como é que vai ser. Exatamente. Então, a questão de descansar, sossegar a alma espiritualmente, é simplesmente fundamentar a vida em cima da palavra, porque Deus vela pela palavra. Exato. E Deus ele vai cumprir a palavra. Se você está dentro da palavra, você vai receber os benefícios que a própria palavra vai Isso, pastor, colocar. é muito sério. Sabe por quê? Porque existem situações na nossa vida, se nós não pararmos, Deus ele dá um jeito de nos parar. Olha, Com gente, certeza. escutou? Ou seja, ainda ontem eu conversava com uma jovem sobre isso, né, uma profissional, e ela passa hoje por um momento, né, de situação até de doença mesmo, e era uma pessoa acostumada a lidar com a vida, rotina. Está aí dentro, né, do quadro aí da idade, né, dos jovens adultos. Certo. Ou seja, ela dizia a mim, olha, a minha maior dificuldade era parar. Férias, jamais, era 5, 10 dias no máximo, e não conseguia nem programar umas férias. Por quê? Porque ela achava que ela tinha que estar lhe dedicando. Aí, por E amor? hoje ela está de licença. Por amor, Deus né? parou? Exatamente. E ainda assim preocupada, eu preciso trabalhar. Não, você não precisa trabalhar, você precisa cuidar de você. Nós temos que cuidar de nós mesmos. A pessoa que mais tem que nos amar somos nós. Se nós não nos amarmos, como? Quem que vai nos amar mais do que a gente mesmo? Mas Fala quando, sério. mas quando você fala de amar nós mesmos, você tem que entender que Deus te ama. Exatamente. Então, tudo que Deus pede é para benefício da própria pessoa. Mas quando ele fala assim, você tem que Isso. descansar e você não descansa, você não reconhece o amor de Deus, o cuidado de Deus para com a sua vida. Então, consequentemente, você não reconhecendo esse amor de Deus, o cuidado, você Exato. deixa de se amar a si mesmo, como aconteceu. Mas, pastor, 1 João ensina sobre isso. Nós Mas- amamos porque ele nos amou primeiro. Mas 1 João ensina. Agora, Não agora isso é experimentado, vivenciado? Agora eu Não, penso também, então infelizmente. vamos para o outro extremo. Tem gente que tem dificuldade de descansar e tem gente que está tirando férias Descansa de Deus demais. a vida inteira. E aí, Léo? Aqueles que estou de férias, eu estou de férias de Deus também. Não oro, não nada nesse período. né? Eu acho que uma Vamos pessoa... falar da seriedade, da falta do equilíbrio, né? Quando vamos É. para o extremo, isso pode ser um grande perigo na sua vida. Eu acho que quando a pessoa é polarizada é um problema. Isso. né? Quando a pessoa agora tira férias de Deus, na verdade, ela perde todo o sentido da vida. Totalmente. Quando se a pessoa para de orar, porque a oração é como oxigênio. Na verdade, o oxigênio é um privilégio
de você falar com o Criador dos céus e do universo. É um oxigênio para a gente viver, Com né? certeza. Quando você perde esse sentido de tirar a férias de Deus, dá a impressão que Deus te cansa. Mas existem né? pessoas hoje tão vazias, pastora, que elas conseguem até mesmo tirar Deus de dentro dela. Como que é esse processo? Eu não creio, eu não acredito que Ele é capaz de mudar situações dentro da minha vida. E aí essas pessoas, elas fazem o quê? É como se elas tirassem Deus de dentro dela. Mas na verdade, a misericórdia e o amor dele é tão grande para conosco que isso não é possível. E em um dado momento, certamente ela vai conseguir retomar e se encontrar. Claro. E aí entra o processo que você estava dizendo da fé, né? Como que a Bíblia descreve a fé? É a certeza daquilo que você não vê. É a convicção daquilo que você espera. Tô certa, pastor? É isso mesmo. Eu gosto Hebreus de Bíblia, 11:1. viu? Né? Hebreus Ou seja, 11:1. você está esperando, você não está vendo, pastora, mas você está esperando Com que aquilo certeza. realmente vai acontecer. E convicção. Não é De verdade? fato que não se vê. E isso é importantíssimo Né? no fato da fé, não é isso? Não, ela é fundamental. Se você não tivesse como fundamento, você vai ficar à deriva, né? Vai ficar à deriva e certamente vai cair para os extremos. E eu pergunto, como que isso tem influenciado? Hoje isso tem atingido até as crianças, né? Muito. Que não conseguem descansar, ou às vezes os pais colocam tantas atividades para os filhos, que os filhos também estão Coitadinhos, né? exaustos. Pedindo please, socorro, Mas né? aí é os Help. próprios pais que passam Isso. isso para os filhos. Exato, né? porque Eles os não pais, param. a família, elas são reflexos, Claro. né? Os pais são reflexos dos filhos. Ou seja, nós vamos multiplicar, nós somos multiplicadores. Então, aquelas crianças que têm esse tipo de perfil, pode reparar, é igualzinho os reproduzindo. pais. Tá reproduzindo. Exatamente, é um processo de reprodução. E isso é um problema muito sério, porque o que eles vão se tornar quando adultos? O que nós temos de adultos hoje vivendo essa fase de incerteza e de insegurança não é brincadeira. E tudo isso é um histórico o quê? Da infância. Vem lá de trás. Nós somos hoje o que nós vivemos ontem. É só reproduzir. Né? O amanhã vai ser a nossa consequência do hoje. Então isso tem que estar muito claro para todos nós. Agora, uma coisa interessante, quando a pessoa fala assim, mas Deus está me dando. Não necessariamente Deus esteja te dando tantas coisas que você está abraçando, tem que passar a saber o seguinte, o que Deus de fato está te dando? Deus não vai ser incoerente de dar algumas coisas da qual vai se desgastar. Isso. Deus não vai fazer isso. Não. Então a pessoa tem que parar, saber qual é o propósito maior na vida dela e saber Deus está te dando. Agora, se Deus dá e você não está dando conta de administrar, aí Deus vai ter que rever. Eu vejo isso como uma situação de moderação. Sim. Ou seja, dentro do que ele está dizendo, Deus ele dá sim. Ele nunca vai dar algo além daquilo que realmente nós não vamos dar conta e nada daquilo que vai dividir a glória dele conosco. Mas a pessoa pode pegar, né? sem autorização. Com certeza, são escolhas. Isso. Não é isso? Ou seja, e aí elas pensam assim, mas Deus me deu, e aí? Não é somente, ele trabalha no livre-arbítrio. Nós somos capazes de fazer as nossas escolhas. Isso em todas as nossas áreas, profissionais, amorosa, né, sentimental e até mesmo na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Então, tudo isso é uma determinação e uma questão de escolha. Você escolhe, ou seja, e aí nessa escolha muitas pessoas se confundem, né, pastor? Com certeza. Foi Deus quem me deu. E não E aí, foi. será Foi a alma realmente? que pediu. Porque às vezes a gente tem que começar a observar também as justificativas. Sim. Né? Porque Deus te dá algumas coisas, mas outras coisas precisam ser supridas também. Isso. Então, às vezes a pessoa, eu não faço isso mais por causa desse tanto de coisa que eu faço. Eu acho que, será que a gente poderia dizer que a família, o lar, vai ser o grande termômetro para observar se você está agindo, se você está cansado, se você não está? O seu cuidado dentro de casa pode ser o reflexo daquilo que você está fazendo? Não tenha dúvida. A saúde da família? Não tenha dúvida, Porque às vezes a pessoa fica assim perdida, será que eu estou fazendo certo ou não? Qual que seria? Não tenha dúvida, pastora. Por quê? Porque quando a pessoa está passando por esse processo, né, pastor, de não conseguir descansar, se desligar, o corpo vai refletir. Ou seja, vai, né, é psicossomático. Ou seja, eu vou sintomatizar. E eu sintomatizando vai ser de que maneira? Estresse, impaciência, as pessoas ficam intolerantes. Mas aí não fica só dentro de casa, afeta todo o outro Não, contexto. dentro mas do que ela dentro disse, lá da seria família, o primeiro que ela, ponto, né? Porque não adianta você ser bem sucedido fora de casa, se dentro de casa você está sendo bem do lado sucedido. de fora, a gente ainda tenta buscar um pouco de autocontrole, porque é como uma máscara, é mais né? fácil, né? Ou seja, eu consigo me mascarar, mostrar lá fora o que realmente eu não estou vivenciando. E dentro
dentro de casa, né, pastor, é que a gente realmente se revela. É. Concorda? Mas é verdade, chega um momento que explode. Sim. Não, ninguém Chega um consegue momento- manter uma máscara. Chega Mas um eu momento que quero, explode. tipo assim, a pessoa está assistindo, como que ela pode detectar? Observando dentro de casa, em primeiro lugar, Isso. não é? E as pessoas, Às elas vezes as reclamações, conosco. Exato. alguém ali, o seu cônjuge, o seu filho, que está pedindo atenção, que está clamando por aquele assunto, para começar a observar, porque nada melhor do que começar dentro de casa para observar Isso aí. depois externamente, porque às vezes seu chefe pode até chamar a sua atenção, uma pessoa no trabalho pode, mas a casa, né, a família, porque primeiro Deus, depois a sua família. Isso. Às vezes você tem tempo para tudo, mas não tem tempo É o para primeiro sua momento família. de diagnosticar, é ali. Agora, interessante, Né? como a Carol está falando, não necessariamente o fato do descanso pode ser uma crise existencial. Isso. Né? Então, o cara está... São as frustrações da vida. Justamente. Então, de repente... Não, isso aí é falta de descanso. Necessariamente não. Não, nem Necessariamente não, por isso eu estou dizendo. sempre. Tem Então, a gente que está muito descansada e está vivendo essas crises existenciais. Então, a gente tem Pode, que ponderar isso claro. daí, senão a pessoa acha que tudo é descanso e vai ver que tem uma crise existencial. O segredo é, gente, conheça-te a ti A ti mesmo, com Você certeza. precisa de se conhecer para que você possa conseguir detectar aquilo que o teu corpo está sinalizando. Isso. Tudo aquilo que é introjetado na nossa alma, tudo aquilo que está na nossa mente, nas nossas emoções, tenha certeza, uma hora ela vai Vai ter que- sintomatizar. vai ter que ser. Vai vir para o corpo, ou seja, você vai conseguir então detectar aquilo que realmente você está passando. E como a gente se conhecer aí? Vivi como psicóloga e o Léo, né, à luz da palavra de Deus. Gastando tempo conosco, você aprendendo a reconhecer as suas dificuldades e os seus defeitos também, porque a maior dificuldade do ser humano é ele conseguir detectar, na verdade detectar ele sabe muito bem, mas é aceitar. Não, olha, essa é a minha falha, eu preciso de mudar nisso, isso eu preciso de aprimorar, ou seja, é o reconhecer. E quando você reconhece, você consegue melhorar, né, buscar aqueles pontos, aprimorar mesmo aqueles pontos que são negativos em você, fazendo com que você se torne uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, você vai conseguir ter uma autoestima boa e isso vai gerar satisfação de vida para você mesmo. Agora, eu penso que a pessoa, para saber essa busca, é buscar a palavra, porque a palavra de Deus, ela se torna um espelho. É um alicerce. Ela te torna um espelho e vai mostrando, de fato, o que há de corrigir na alma. Então, Verdade. se debruce na palavra, busque na palavra e ela vai estar te revelando o que sua alma tem, ou parte, ou algumas feridas, ou algumas portas foram abertas na sua alma. com Não há certeza. psicólogo melhor do que a palavra. Não tem. Agora, com essa Que correria delícia louca, que é. as pessoas não têm tempo para se colocar diante da palavra Não tem. e ouvir o que a palavra diz. É verdade. Agora, tem muita gente que pega a palavra só para buscar aquilo que é pão, água e livramento. Ela é o remédio para nossa alma, Com né, certeza. gente? É a nossa direção, né? É verdade, gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.